Olá, meu amigo e minha amiga. Que tal receber mais boas notícias para a sua vida financeira? Está começando o programa Saldo Extra, onde a cada semana trazemos dicas para ajudá-la a cuidar bem das suas finanças. Mas aqui no Saldo Extra não falamos apenas de dicas, nós trazemos informações para que você não apenas aumente a sua cultura sobre o mundo financeiro, mas para que você tenha informações que sejam necessárias para a sua tomada de decisão. O que nós ouvimos sobre economia no mercado pode sim fazer diferença na minha vida. Por isso temos que ficar atento ao que está acontecendo por aí e entender um pouco do mercado financeiro que vai ajudar eu a gastar o meu dinheiro com sabedoria. Por isso, escolhemos um tema interessante para o programa de hoje, traduzindo economês. Nós vamos falar aqui de alguns termos que você ouve nos noticiários, às vezes não é muito bem compreendido, mas é importante que você conheça e vamos ajudá-la a compreender um pouco mais daquilo que está se falando por aí no mundo da economia. Mas antes de entrarmos neste tema, vamos conhecer um pouco do que está acontecendo esta semana com notas de economia com o nosso amigo Bruno Eumano. Olá, caro amigo do Saldo Extra, olá Antônio, vamos às notas de economia, hoje para falar dos ricos e da desigualdade social. A organização não governamental britânica Oxfam divulgou um novo dado sobre a desigualdade econômica que impera no mundo. A parcela 1% mais rica da população tem 48% de toda a riqueza mundial. Em 2009, a riqueza das pessoas com mais dinheiro no mundo representava 44% de todos os recursos mundiais. Neste ano, subiu para 48% e a expectativa é de que no ano que vem passe dos 50%, ou seja, mais da metade. Ou seja, em termos econômicos, 99% da população pode ser minoria já a partir do ano que vem. O relatório da ONG ainda afirma que a desigualdade social dificulta a luta contra a pobreza em todo o mundo. A média de renda da parte dos 99% mais pobres da população é de R$10 mil por ano. Já a parcela de 1% dos mais ricos tem uma renda média de R$ 7 milhões por ano. E tem mais. Dentro desses 99% mais pobres da população, ainda tem uma outra desigualdade, porque essa parcela tem 52% dos recursos mundiais atualmente. Só que desses 52%, 46% estão nas mãos de apenas 1/5 da população. Isso significa que a maior parte da população, cerca de 79%, tem apenas 5,5% das riquezas mundiais. Aqui no Brasil, os dados mostram uma situação um pouco melhor, mas ainda muito desigual. O último dado foi divulgado pelo IBGE em dezembro do ano passado. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a parcela dos 10% mais ricos do Brasil concentra 41,7% das riquezas do país. Bem menor do que a desigualdade mundial, mas ainda muito significativa em um país que há 12 anos é governada por um partido que tem origem em movimentos sociais. Portanto, ainda há muito o que fazer para reduzir a desigualdade social. O Notas de Economia de hoje fica por aqui, eu volto na semana que vem. Até lá, é com você, Antônio. Você já imaginou se um dia ligasse a televisão e eu estivesse aqui falando alemão? Acho que poucas pessoas entenderiam as coisas que eu estivesse dizendo. Muitas vezes é essa sensação que temos quando assistimos o noticiário econômico, não é mesmo? São tantos termos técnicos e palavras pouco conhecidas que parece que essa história de economia não é para a gente. E justamente por não sabermos o significado de tantas palavras, que nós deixamos de prestar atenção em muita coisa importante sobre as mudanças do cenário econômico do país que fazem sim diferença no nosso dia a dia. Pensando nisso,
nós separamos o tempo de hoje para te ajudar a entender o que significam algumas palavras e por que elas são relevantes não só para economistas, mas para todo cidadão. Então vamos lá, vamos traduzir esse economês. E o primeiro vocábulo que você vai compreender hoje é commodities. Você sabe o que são as commodities? Vamos conferir se as pessoas aí fora estão familiarizadas com esse termo? Acompanhe esse vídeo. Você sabe o que são commodities? Não. Não, gostaria de saber. O senhor sabe o que são commodities? Não sei. Você sabe o que são commodities? Não, já ouvi falar, só não estou lembrado o que é. Não sei. Você sabe o que são commodities? Não. Você sabe o que são commodities? Commodities são, digamos assim, são aplicações que você faz no mercado. A gente usa muito esse termo, né? Café, ouro, prata. Então a gente usa isso como commodities de uma bolsa de valores, alguma coisa assim, para ter um ganho futuro, alguma coisa assim. E aí, você acha que o nosso amigo ali acertou? Bom, as commodities são nada mais, nada menos que mercadorias produzidas em larga escala e comercializadas mundialmente. Elas são negociadas nas chamadas bolsas de mercadorias. Por isso, seus preços são definidos em nível global, pelo mercado internacional. Os minérios e alguns produtos de gênero agrícola fazem parte desse grupo. As commodities são produzidas por diferentes produtores e possuem características uniformes. Geralmente, são produtos que podem ser estocados por um determinado período de tempo sem que haja uma perda de qualidade. Outra característica dessas mercadorias é que elas não precisam ter passado por um processo industrial. Isso significa, na maioria das vezes, que são matérias-primas. Existem 4 tipos diferentes de commodities. Existem as commodities agrícolas, como a soja, o suco de laranja congelado, o trigo, algodão, a borracha, o café, enfim, produtos naturalmente que vêm da agricultura. Temos também as commodities minerais, como o minério de ferro, alumínio, petróleo, o níquel, a prata. E o outro tipo são as commodities financeiras, que são moedas negociadas em vários mercados, como os títulos públicos de governos federais. E, por último, as commodities ambientais, como é o caso dos créditos de carbono. O Brasil é um grande produtor e exportador de commodities. As principais mercadorias dessa espécie produzidas e exportadas por nós são o petróleo, o café, o suco de laranja, o minério de ferro, a soja e também o alumínio. Sempre que você ouvir alguma notícia sobre as commodities, preste atenção porque elas são importantes para a economia do país. Nós nos beneficiamos do comércio desses produtos, mas nosso lucro depende dos preços que estão estabelecidos internacionalmente. Quando há alta demanda internacional, os preços sobem e as empresas produtoras lucram muito. Mas num quadro de recessão mundial, as commodities se desvalorizam, prejudicando o lucro das empresas e o valor de suas ações negociadas em bolsas de valores. Vamos agora à próxima expressão do economês. Vamos falar da balança comercial. Você já sabe o que significa? Vamos ver o que os nossos amigos aí fora estão falando? Será que eles entendem disso? Vamos acompanhar mais esse vídeo. Você sabe o que é balança comercial? Não tenho a menor ideia. Você sabe o que significa balança comercial? Não. E você sabe? Não. Não sei. Não. E você sabe? Não sei. Você sabe o que significa balança comercial? Não sei. Não. Você sabe o que é balança comercial? Ai, meu bem, não sei. E você? Também não. E então, você já descobriu o significado dessa expressão? A balança comercial é definida como a diferença que existe entre o total de exportações de um país menos o total das importações que são realizadas por ele. Quando os números que correspondem à exportação são maiores do que os relativos à importação, dizemos que a economia está passando por um momento de superávit comercial. Resumindo, o país está ganhando mais com a exportação do que gastando com a importação de produtos e serviços. Agora, quando o país importa mais do que exporta, surge o que é chamado de déficit comercial. Pode acontecer se existir também um desequilíbrio comercial,
que é quando o saldo referente às importações é igual ao das importações. É muito importante para qualquer país ter uma balança comercial positiva, porque dessa maneira entram mais recursos através dos ganhos das importações do que saem com o pagamento por aquilo que é trazido de fora. Isso também é benéfico porque assim os produtores nacionais e a economia em geral têm maiores recursos para realizar e desenvolver novas atividades. Isso significa incentivo para o desenvolvimento econômico nacional. Existem diversos fatores que podem afetar a balança comercial, como os custos necessários para enviar os produtos de um país para o outro, as políticas adotadas por cada país em relação ao comércio internacional, a renda dos habitantes dos países que negociam a compra e a venda dos produtos e também o gosto e as preferências desses habitantes, que serão os consumidores. Além disso, a taxa de câmbio utilizada para as pessoas comprarem moeda estrangeira e o preço dos produtos e serviços no exterior e no próprio país também influenciam no resultado da balança. Agora vamos ver o que as pessoas sabem sobre uma sigla tão falada nos noticiários, BNDES. O que significa? Faz alguma diferença para a economia do país? Acompanhe mais esse vídeo. Você sabe o que é o BNDES e para que ele serve? Também não sei responder, não sei. Você sabe o que é o BNDES e para que ele serve? É um banco que faz empréstimo, não sei para quem. Ele serve para financiar obras de desenvolvimento na parte de infraestrutura e também para ajudar investimento na indústria e o desenvolvimento do país no geral. Deve ser para ajudar a sociedade, né? Em termos assim, de desenvolvimento do povo, a facilidade de trabalho, condições de vida, né? Você sabe o que é o BNDES e para que ele serve? Bom, o BNDES é um banco de desenvolvimento social. A finalidade dele é financiamento, né, de obras públicas em geral. Ele financia obras tanto para o governo quanto para empresas privadas. O nosso amigo respondeu corretamente. O BNDES é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Ele é uma empresa pública federal que está vinculado ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Esse banco foi criado com o objetivo de apoiar empreendimentos que ajudem no desenvolvimento nacional. E fica a dica para quem é comerciante, para quem é empresário. O BNDES possui linhas de financiamentos como empréstimos de longo prazo com custos financeiros menores do que a média do mercado. Além disso, ele trabalha com o desenvolvimento de projetos de investimentos, entre outras coisas. Ele atende empresas de qualquer porte e setor, mas elas precisam estar estabelecidas no país. E por falar em empresas, você sabe o que é capital de giro? Essa expressão tão falada no mundo corporativo? Vamos conferir se alguém acertou a resposta? Acompanhe mais esse vídeo. Você sabe o que é capital de giro? Olha, eu acho que é um valor que você tem para você fazer um negócio, você tem que ter um valor que está sempre girando. Aquele valor, ele não é uma renda do que você faz, mas é um capital que você tem para você fazer algum negócio. Você sabe o que significa capital de giro? Eu não sei, infelizmente não estou sabendo. Você sabe o que é capital de giro? Eu sei. Capital de giro é um dinheiro que você tem reservado para sempre que você possa comprar, você tenha para repor as mercadorias que você trabalha com ela. Você sabe o que é capital de giro? Não sei. Bom, eu acho que capital de giro é quando a gente tem dinheiro guardado e vai investir. Eu acho que é isso. Quando uma empresa inicia suas atividades, recebe dois tipos de investimentos. Um deles, considerado como investimento fixo, servirá para a aquisição das máquinas, móveis, o local de trabalho, ferramentas e outras coisas mais. A outra parte dos investimentos é uma reserva de recursos para ser utilizada conforme as necessidades financeiras da empresa ao longo de um tempo. Isto é, então, chamado de capital de giro. Em outras palavras,
é o capital necessário para financiar a continuidade das operações da empresa. Então, para que a empresa possa se manter em atividade, oferecendo financiamento aos clientes, garantindo a manutenção dos estoques, do pagamento de impostos e salários e arcando também com os outros custos, ela precisará desse capital, que é a soma do dinheiro guardado no caixa e do que será adquirido de outra maneira, como, por exemplo, com a venda dos seus produtos. O capital de giro está relacionado com todas as contas financeiras que giram o movimento dia a dia da empresa, como se fosse o sistema circulatório dela. Esse conceito é importantíssimo para quem sonha com a abertura do negócio próprio. Se esse é o seu caso, já comece a pesquisar mais sobre este assunto. Vamos comentar agora sobre uma outra expressão, na verdade, uma palavra: cartel. Você já ouviu falar? Sabe o que significa? Será que alguém conhece essa palavra? Vamos conferir. Você sabe o que é cartel? Não, não sei. Não sei o que é isso, não. Você sabe o que é cartel? Não, não sei o que significa cartel, não. O que seria? Não, não sei o que é cartel. Não sei. Você sabe o que é cartel? Não, não sei. Você sabe o que significa cartel? Não. Cartel? Cartel nada mais é que uma associação formada por fornecedores de um determinado bem ou serviço, com o objetivo de estabelecer uma condição privilegiada para impor preços e condições ao mercado, porque desse jeito eles deixam de concorrer entre si. Não é uma fusão entre as empresas, porque elas continuam com a sua independência e individualidade, mas quando participam de um cartel, precisam respeitar as regras impostas, como, por exemplo, manter o preço combinado. Um cartel pode estipular medidas como controle de nível de produção, dos preços, das fontes de matéria-prima, fixação de margens de lucro e até mesmo a divisão do mercado. Ele pode ser uma associação formal, ou seja, reconhecida pelo Estado, ou pode ser sigilosa, o que no Brasil é considerado um ato ilícito. Em nosso país é comum a formação de alguns cartéis ilegais. Eu vou citar um exemplo de alguns postos de gasolina. Este se estabelece para fixar preços mínimos para os combustíveis. Nesse caso, fica muito difícil para o consumidor encontrar combustível a um preço abaixo do que está sendo cobrado. E aqui no Brasil, como eu disse, é ilegal. Portanto, se souber, denuncie. Há um outro termo muito usado nos noticiários de economia, é que ficou mais conhecido depois do descobrimento de petróleo na camada pré-sal aqui no Brasil. Estou falando dos royalties. E aí? Vamos conferir se alguém conhece essa palavra. A gente quer saber se você conhece esse termo da economia, royalties. Não, não. Nunca ouvi falar. Não. Pior que de economia não é no meu forte. Não, não sei. Não? Não conheço. Não conheço. Você sabe o que significa royalties? Royalties. Royalties é um pagamento que normalmente é feito, acho que para franquia. Quem é franqueado paga o royalties para o dono da franquia. Os royalties são valores pagos para o governo em dinheiro por empresas que estão autorizadas a explorar determinado produto de um país. Quer um exemplo? As empresas exploradoras de minério aqui no Brasil precisam pagar royalties para o Estado porque estão lucrando com um produto que é tirado do próprio território. Por isso, parte dessa riqueza deve ficar nos cofres públicos do governo. Esse termo pode ser usado também para representar um pagamento realizado quando se usa o nome de determinada marca. Nesse caso, quando vemos um artista tendo seu nome usado em alguma linha de roupas, para citar um exemplo, ele provavelmente está recebendo parte dos lucros com a venda desses produtos. E se você é comerciante e pensa em abrir uma franquia, você também terá que pagar royalties para a marca que você vai usar. Agora vamos falar de um termo que eu acho que você já escutou diversas vezes, uma outra sigla, FMI. Você sabe o que significa essa sigla? Vamos conferir o que o povo está dizendo. Você sabe o que é o FMI? Não. Você sabe o que é o FMI? Não. De cabeça não lembro. Pegou assim, deu branco. Você sabe o que é o FMI?
É Fundo Monetário Internacional. É Fundo Monetário Internacional? O FMI, como alguns responderam, é o Fundo Monetário Internacional. Ele funciona como uma organização internacional que foi criada com a intenção de ajudar países pobres ou subdesenvolvidos a superarem suas dificuldades. Se o FMI for acionado por um país, ele receberá auxílio financeiro e poderá pagar a dívida que é cobrada com taxas inferiores aos bancos privados convencionais. Ele é regido por funcionários públicos de mais de 100 governos diferentes. Em resumo, é como uma espécie de banco central para os bancos centrais de diversos países que os socorrem quando passam por sérias dificuldades. Muitas pessoas são contra a participação de suas respectivas nações no FMI por acharem que é um órgão de caráter privado e que pode levar a economia de uma nação a uma espécie de escravidão, assim como acontece em situações mais simples quando possuímos uma dívida no banco e nos preocupamos com os juros a pagar. Outras delas acreditam que a participação deste fundo é vantajosa, porque significa uma garantia caso aconteça algo muito terrível no cenário econômico do país. Agora que você já sabe o que significa e para que serve, já pode tirar você também as suas próprias conclusões. Meu amigo e minha amiga, alguns conceitos da economia parecem um pouco complicados de se entender. São muitas as questões envolvidas nas decisões econômicas de uma nação. Além de sofrerem grande influência política, elas se refletem na sociedade, que somos nós, os cidadãos. Por isso, entender a realidade do seu país é importante para que você o ajude a mudar e, claro, mudar para melhor. Certa vez, um escritor chamado Joseph Maria disse que cada povo tem o governo que merece. Se cada um de nós nos empenharmos, podemos melhorar a situação do Brasil e fazer dele um lugar mais seguro e acolhedor. Isso exige dedicação para promover um bem por demais valioso que um ser humano pode adquirir, que é a educação. E é isso que nós, o Saldo Extra, queremos fazer. Levar informação de qualidade para que você se sinta motivado a lutar cada dia por um futuro melhor e mais justo. Que você possa dizer com alegria que vive de forma honesta, digna, fazendo a sua parte e, portanto, que você tenha um governo e um país que lhe mereça, um país que seja digno de ter um povo honesto e leal. E você seja a primeira pessoa a levantar esta bandeira. Mas eu quero deixar com vocês um texto da Palavra de Deus. Eu gosto sempre de terminar refletindo aqui neste livro. Afinal de contas, a Bíblia não é apenas a base de tudo aquilo que fazemos aqui no Novo Tempo. A Bíblia deve ser a base de sua vida também, querido telespectador. Você que está ao nosso lado, nós desejamos que as promessas contidas nesse livro e tudo de bom que Deus estabeleceu para você aqui, seja uma realidade na sua vida. Podemos falar sim de planos de governo. Podemos falar do BNDES, que procura ajudar as empresas e pode ajudá-lo também se você é um empresário ou um comerciante. Podemos falar do fundo do FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, que procura ajudar os países quando passam por dificuldades. Podemos falar de planos econômicos, podemos conhecer o mercado, mas existe algo muito especial que este sim vai fazer a diferença na minha vida e a diferença na sua vida. Eu quero falar do trabalho. Não existe nenhum governo que vai estabelecer um plano econômico e projetos sociais que substitua a sua dedicação ao trabalho, o seu empenho para buscar com dignidade aquilo que vai suprir as suas necessidades, as necessidades da sua família. Se nós fazemos a nossa parte trabalhando com dignidade, nós contribuímos para o desenvolvimento do país, para o desenvolvimento da sociedade. Geramos, através da nossa produção, algo que vai promover o bem-estar para todos, não apenas para mim, pelo salário que eu recebo. Se todos estão empregados, vemos uma economia que cresce, que se fortalece. E não existe nada, nem o melhor governo do mundo, que vai ser melhor que um povo que trabalha, e que trabalha com honestidade. Por isso eu quero ler o texto para você. Um texto que vem do sábio Salomão, no livro de Provérbios, no capítulo 13, no verso 4.
Preste atenção nessas palavras. Diz assim: o preguiçoso deseja e nada tem, mas a alma dos diligentes, esta se farta. Notem o que diz a palavra de Deus, que o preguiçoso, que não trabalha, que não quer nada com a vida, ele só deseja, mas ele nunca vai ter. Mas aqui o sábio Salomão diz que a alma do diligente, essa se farta. Eu gosto desta expressão que ele usou, alma, porque sabemos pela própria Bíblia que alma é a união do espírito que vem de Deus com o corpo. A Bíblia diz que quando morremos, o espírito volta para Deus, o corpo volta para a terra e a alma deseja desistir. Portanto, quando ele fala a alma que vive com diligência, ele está falando do nosso ser completo, o espírito e o corpo. Fica o conselho: viva você com diligência, trabalhe com dedicação, com lealdade, com dignidade, com honestidade, faça a sua parte. Mesmo que você seja um expert em economia, nada vai substituir aquilo que você deve fazer por si mesmo, vivendo e agindo com dignidade. Obrigado, meu amigo, pela honra da sua companhia e o convite para que você fique aqui ao nosso lado, no Saldo Extra e na sua TV Novo Tempo, o seu canal da esperança.